usurpadora, esperando por tu amor. Rodrigo se vangloria de poder enxotar Paulina da fábrica, agora que ela não tem mais poderes lá como Paola. Paulina não entende como isso aconteceu. Rodrigo finalmente acerta um palpite na novela inteira e acredita que foi a própria Paola quem pediu isso. Paulina então se dá conta que isso é a prova de que Paola fugiu com Douglas. Ela recorda que o milionário lhe fez propostas amorosas, propostas essas que ela recusou e provavelmente Paola aceitou na hora. Rodrigo morre de vergonha por Carlos Daniel. Paulina sugere que Rodrigo rasgue a ordem de Douglas, para que Carlos Daniel não descubra. Antônia comunica a Isabel que devem tirar Carlinho de lá o quanto antes e levá-lo para a casa de Moacir, pois Marina quer entregá-lo. Isabel acha a casa de Moacir muito óbvia, mas Antônia explica que pretende dizer a Marina que Grumete fugiu ao ouvir o que elas pretendiam fazer. Isabel decide ir com Carlinhos aonde ele for. Stephanie conta para Willy que vão entregar Carlinhos às 10. Só é triste que o irmão esteja sozinho nessa. Verônica revela que Carlos Daniel não está só, e sim com Leda. Rodrigo escolhe guardar o documento de Douglas. Paulina confia que agora tem um norte para procurar Paola, já que muito provavelmente Douglas vai abandoná-la. Rodrigo exige que Paulina saia da fábrica e da mansão Bratio agora mesmo. Ela bate o pé que na casa pelo menos vai ficar, pois quem vai decidir tudo é Carlos Daniel, e caso contrário, todos saberão a história imunda que permeia a família Bratio. Rodrigo ameaça matá-la caso isso seja divulgado. Paulina sabe que quem ele quer matar é Paola, não ela. Merino confessa para Amador que está preocupado com o caso de Carlinhos. Amador torce para que acabem logo com isso, pois já está muito envolvido com Lalinha. Merino recorda que depois do sequestro ainda devem ficar de olho no lance da usurpação. Antônia propõe levar Carlinhos para a casa de Moacir, enquanto Isabel distrai Marina. Isabel não acha isso uma boa ideia, mas é convencida pela irmã. A safada mente que Moacir já está sabendo de tudo e que não vai mais aceitar dinheiro algum para devolvê-lo. Isabel fica aliviada que a irmã já caiu em si e aceita que ela leve Carlinhos. Ele morre de preocupação no canto. Stephanie admite que prefere Leda com Carlos Daniel à vagabunda. Rodrigo surge na sala e anuncia que a usurpadora voltou enquanto Paola fugia. Ele admite que está na dúvida se deve denunciá-la ou não. Stephanie decide ela mesma fazer a denúncia. Carlinhos pede para Isabel levá-lo à casa de Moacir. Isabel confia igual uma tonta em Antônia. Carlinhos sente que não voltará a ver a vovó. Isabel abraça o netinho, emocionada. Adelina chega no quarto de Paulina com um chazinho e a chama de Senhora Paulina. Paulina fica chocada ao saber que todo mundo já sabe da verdade e que estão contentes. Paulina admite para Adelina que queria muito ser a esposa de Carlos Daniel, pois o ama loucamente, como nunca havia amado nenhum homem e vai amá-lo mesmo que ele nunca a queira. Adelina duvida que Carlos Daniel denuncie Paulina, mas ela acredita piamente que deve ser castigada por seu crime. Stephanie se revolta por ter que continuar com a farsa da usurpadora. Rodrigo e Willy pedem paciência para a neurótica. Ela desconfia que Paola e Paulina sejam irmãos. Antônia se vangloria de ter enganado Isabel. Marina quer saber o que ela pretende. Antônia explica que vai levar Carlinhos de ônibus até a estrada, vai pegar o dinheiro e depois vai deixá-lo no lugar combinado. Depois é só dar a parte para Marina, bater boca com Isabel e pronto. Stephanie acredita que Paulina e Paola estão aliadas por serem irmãs e propõe que todos investiguem isso. Douglas avisa a Paola que vai descansar. Ela decide dar uma volta nas lojas de lá, sozinha. Antônia chega em casa e manda Isabel distrair Marina, enquanto ela leva Carlinhos para a casa de Moacir. Isabel garante ao Grumete que vai vê-lo na casa do amigo no dia seguinte. Antônia apressa os dois, que se despedem. Isabel sai e Antônia manda o moleque ir pegar logo sua muleta. No Havaí, Paola se dá o desfrute com Larry na casa dele. Os dois se beijam ardentemente. Carlinhos reclama de cansaço no longo caminho que Antônia escolheu. Ela mente que precisava pegar umas coisas antes.
Carlinhos percebe que é mentira e que ela vai entregá-lo em troca de dinheiro. Antônia exige que ele ande, mas Carlinhos bate o pé que não vai sair dali. Paola segue aos beijos com Larry. Douglas vê a traição de longe. Paola garante ao feioso que se Douglas a visse, daria na mesma. Larry admite que adoraria ficar mais tempo com ela, mas Paola nega a possibilidade, pois é muito ambiciosa. Douglas se mantém inexpressivo. Carlos Daniel arruma as coisas apressadamente, bem adiantado. Leda o recrimina por não ter denunciado essa situação para a polícia. Já tudo escuro, Carlinhos segue igual uma mula empacada. Antônia bate boca com o moleque imundo. Carlinhos decide voltar por conta própria e Antônia não faz nada. Paola chega no hotel de Douglas e conta que se divertiu muito e até se encontrou com um amigo. Douglas pergunta se esse amigo é o cara do conjunto musical. Antônia manda Carlinhos esperar enquanto ela dá um telefonema. Ele senta no meio-fio, enquanto a bruxa liga para Carlos Daniel. Antônia comunica ao gostosão que não poderá entregar o garoto naquele dia. Paola percebe que Douglas está com ciúmes e propõe não voltar a sair sem ele. Douglas garante que confia nela e a beija. Carlos Daniel surta com o adiamento da entrega de Carlinhos e exige que a maldita o devolva para ontem. Antônia acha que ele vai levar a polícia junto e jura que vai entregá-lo no dia seguinte. Carlos Daniel ordena que ela deixe algo escrito por seu filho no lugar combinado para deixar o dinheiro e assim ligue para ele em seguida. Carlos Daniel desliga na cara de Antônia, que o amaldiçoa. Moacir abre a porta para Antônia e dá de cara com ela caindo de bêbada junto com Carlinhos quase desmaiando. Moacir exige saber o que ela fez com Grumete. Antônia lamenta não ter conseguido concretizar seu plano de ganhar dinheiro entregando o moleque imundo. Ela explica que falou com o pai dele e o ricaço pediu uma prova de vida. Agora, com o fracasso do plano, vai deixá-lo na casa de Moacir. Carlos Daniel decide ficar e Leda não entende, já que ele não acredita muito que a mulher esteja com seu filho mesmo. Carlinhos acorda e Moacir o tranquiliza. Moacir comunica a Antônia que vai devolver Grumete para Isabel no dia seguinte. Antônia exige que ele não faça isso, porque Marina vai ver e vai dar chabu. Paulina chega à conclusão de que não voltará a ver Paola e vai acabar indo presa. A coitada se pergunta se já há alguma novidade sobre Carlinhos. Adelina fala com Carlos Daniel por telefone. Paulina aparece e pega o aparelho com Adelina para perguntar do filho. Carlos Daniel revela que a mulher que está com Carlinhos vai entregá-lo só no dia seguinte. Paulina se oferece para acompanhá-lo, mas Carlos Daniel a dispensa, afirmando não precisar dela para nada. Em seguida, Paulina entra no quarto de vovó Piedade e conta o que aconteceu. Ela lamenta que Carlos Daniel esteja sozinho e que a deteste. Piedade confia que isso é só porque o neto acha que ela é Paola, mas quando se acostumar com a verdade de que ela é Paulina, não terá nenhuma raiva, pois ele está apaixonado por ela. No dia seguinte, Isabel chega na casa de Moacir e estranha Carlinhos dormindo até uma hora dessas. Moacir revela que Antônia fez o coitado andar até altas horas e proíbe a amiga de permitir que a irmã dela saia só com o coitadinho de novo. Isabel acha que Antônia está de seu lado, mas Moacir revela que ela foi enganada. No café da manhã, Stephanie mal dá bom dia para Paulina e já vai avisando que sabe que ela é a usurpadora. Paulina admite que sim, mas que não tem nada a dizer a ela. A maluca exige que Paulina entregue logo Carlinhos. Isabel se indigna ao saber do plano de Antônia e decide entregar Grumete logo a uma delegacia. Stephanie não acredita que a rival não esteja envolvida no sequestro de Carlinhos. Paulina avisa que isso é um problema dela. Stephanie pergunta se Paulina não tem irmãs. Paulina acredita ser possível e lembra de quando a mãe tentou falar uma coisa em seu leito de morte. Isabel decide levar Grumete a uma delegacia chique para acharem logo os pais dele. Douglas cumprimenta Paola com um beijo e propõe que eles continuem a viagem, seja para outras ilhas ou para outro continente. Paola sente a pontada na cabeça mais forte ainda e acha que vai morrer. Marina exige que Antônia não brinque com ela. Antônia conta o pedido de Carlos Daniel, mas não tem câmera para mandar uma foto ao ricaço.
Marina propõe que enviem uma mecha de cabelo para o pai de Carlinhos, junto com um desenho dele. As duas decidem pensar no que fazer. Paola passa mal de dor. Douglas manda ela parar de ser covarde. Paola implora por qualquer coisa para amenizar essa dor infernal. Moacir repassa a ordem de Carlinhos ir direto para a delegacia. O moleque garante que vai levá-los com ele, quando tiver com sua família. Isabel estranha Antônia estar sumida uma hora dessas. Alguém bate na porta. Um esfarrapado comunica a todos que Antônia está no hospital muito ferida. Isabel e Moacir avisam a Grumete que vão ver o que houve no hospital, e enquanto isso, ele não pode abrir para ninguém em casa. Os dois saem. O médico aparece para examinar Paola. Batem na porta da casa de Moacir e Carlinhos decide não abrir, até que Antônia faz voz de sofrimento anunciando que é ela. Carlinhos vai até a porta e fica pensativo se abre ou não abre. Paola conta que fez uma cirurgia na cabeça outro dia, mas só sabe que foi por seu acidente. O médico propõe interná-la ou pelo menos fazer exames. Paola alisa o doutor pedindo que ele não conte nada para seu marido. Enquanto isso, na procuradoria, Merino fica doente de ódio ao saber por Amador que Carlos Daniel está agindo por conta própria, e uma hora dessas ele está em Estância do Sol esperando o contato dos sequestradores. Antônia diz a Carlinhos que não mandou ninguém lá. Ela se senta, tira um papel do bolso e pede para o fedelho escrever uma cartinha para a família dele dizendo onde ele está. Paola pede para o doutor receitar um remédio para ela e se propõe a procurar um médico o quanto antes. Lalinha admite para a vovó que já sabe que é a usurpadora na mansão Brátio. Piedade pergunta de Paulina e pede para Lalinha chamá-la. Antônia dita o que Carlinhos deve escrever na carta e ele obedece, incluindo lá um pedido de que o pai dê a grana a eles. Antônia tira uma tesoura do bolso e corta uma mecha do cabelo de Carlinhos. Ele aceita tudo calado. A megera pede para ele não contar nada disso nem para Moacir nem para Isabel e sai, deixando-o sozinho. Paola prefere morrer a voltar para sua vida chata de antes. Douglas entra no quarto e a bruxa inventa que nunca mais vai sentir dor com um remedinho receitado pelo doutor. Ela propõe irem ao Japão e Douglas se preocupa com a saúde dela. Piedade pergunta a Paulina se ela está disposta a mais um sacrifício. Ela conquista a querida só chamando-a de filha. Piedade pede para Paulina ajudar Carlos Daniel a encontrar Carlinhos. Paulina sente medo, mas Piedade insiste. Merino comunica a Amador que eles irão para a Estância do Sol em breve. Os dois ponderam sobre Paulina e Paola serem irmãs gêmeas. Piedade exalta a inteligência de Paulina. Paulina propõe falar primeiro com Carlos Daniel antes de qualquer coisa. Piedade implora para que ela não fale nada, pois seu neto não é cego para não perceber todo o bem que ela causou todo esse tempo. Paulina admite que ama Carlos Daniel e garante para a vovó que Carlinhos voltará são e salvo. Piedade fica muito emocionada. Isabel chega desesperada sem notícias de Antônia. Carlinhos revela que Antônia foi lá sem um arranhão. Paulina parte com Pedro. Rodrigo se revolta ao saber por Stephanie que Paulina foi atrás de Carlos Daniel e acha que vovó Piedade não está bem da cabeça. Stephanie reclama de vovó ter exigido que todos chamem Paulina de Senhora Brátio com todo o respeito do mundo. Willy pede para os dois esperarem Carlos Daniel decidir, pois claro que quando Paulina aparecer lá, será escorraçada. Stephanie torce para o irmão se livrar de Paola e Paulina. Carlinhos conta que Antônia mandou ele escrever uma carta contando que está bem e que é para darem dinheiro a ela. Além disso, a bruxa cortou um pedaço de seu cabelo e levou. Isabel e Moacir se irritam e torcem para que Antônia pague pelo que fez. Paulina chega no hotel e mãe Leda Acarajés a aborda com seu vestido deslumbrante. Leda lembra que Carlos Daniel não a quer ali. Paulina rebate que quem não deveria estar ali era a própria Leda, que não é nada para Carlos Daniel. Paulina tenta sair, mas Leda a puxa para implorar que ela deixe o gostosão em paz.
Chegou a hora do momento spoiler, onde você vê um pouquinho do que acontece depois de amanhã. Merino pergunta se Paola tem uma irmã gêmea e Carlos Daniel nega. Paulina aparece diante de todos e surpreende Carlos Daniel. Antônia pensa em uma ideia de como tirar Carlinhos da casa de Moacir. A megera decide dar uma rasteira em todos, até mesmo em Marina. Paulina assume para Carlos Daniel que está ali por uma ideia da vovó. Carlos Daniel apresenta Merino e Amador para ela. Os dois se retiram, deixando o casal a sós com Leda. Carlos Daniel pede para Paola ir embora. Paulina avisa que ela não é Paola, e sim a usurpadora. Leda pergunta se Paulina veio enganar todo mundo. Paulina afirma que está ali para fazer a única pessoa que faltava, vulgo Carlos Daniel, descobrir a verdade. Já Leda não lhe interessa. Paulina pede para falar a sós com ele. Carlos Daniel hesita, mas sai com ela. Já no quarto, Paulina explica ao amado que veio para ajudar com Carlinhos. Carlos Daniel lembra que os policiais que estão com ele estão sedentos para prendê-la. Paulina não imagina o que ele ganharia prendendo-a neste momento. Carlos Daniel a culpa por todo o mal que passou nesses últimos tempos. Ele percebe que ela estava em sua casa até ontem, no lugar de Paola. Paulina confirma, mas nega que tenha encontrado a megera, já que ela fugiu do país. Carlos Daniel se surpreende com a notícia. Lisete reclama da ausência de Carlinhos para a Bisa. Piedade garante que ele vai voltar em breve. Lisete sai e Chico se interessa pela notícia da volta de Carlinhos. Piedade admite que o bisneto ainda não foi encontrado. Paulina explica que voltou para confrontar Paola, mas não a encontrou e foi confundida por todos lá. Carlos Daniel, em pleno 2025, ainda pergunta se Paulina está com Carlinhos. Ela jura que não e faz ele ver que é ilógico tê-lo em mãos. Paulina pede tempo para provar que não é o que Carlos Daniel pensa. Carlos Daniel pergunta por que ela não contou a verdade desde o começo. Paulina assume que errou, mas teve medo de ser presa. Apesar disso, ela foi se interessando pelos problemas da casa, portanto, ele deve se lembrar de cada ato de bondade seu. A única coisa que ela não foi capaz foi de ser a mulher dele. Carlos Daniel admite que ela ajudou mesmo e quer saber como ela poderá ajudá-lo na busca de Carlinhos. Paulina pede esperança e fé e garante que não fugirá novamente. Piedade explica a atual situação de Carlinhos para Chico e confia em Paulina com todas as forças. Isabel chega em casa e dá de cara com Antônia, enfrentando ela na hora. Ela avisa que vai levar Grumete na delegacia e Antônia não vai vê-lo mais. Antônia garante que a irmã vai presa rapidinho. Vovó fica ansiosa para receber notícias de Paulina. Agora, depois que isso passar, deve convencer Carlos Daniel a ficar com a querida. Adelina sorri com a ideia. Carlos Daniel conta para Leda que Paola fugiu e Paulina queria desmascará-la. Leda não acredita em nada e supõe que Paulina vai encontrar Carlinhos, já que ela é cúmplice dos bandidos. Carlos Daniel lembra que o dinheiro do resgate é uma miséria. Leda acha que é muito para uma pobretona como Paulina e suplica para Carlos Daniel mandá-la embora, pois tudo isso é uma jogada. Adelina acredita que todo esse plano de Piedade seja complicado. Piedade bate o pé que Paulina será a esposa de seu neto, sim, senhor. Paulina pensa nas palavras de Stephanie e fica mais certa de que Paola é sua gêmea, já que Paola tentou dizer alguma coisa em seu leito de morte lá no 2º capítulo. Carlos Daniel entra no quarto e pede para Paulina ir embora. Isabel avisa a Carlinhos que eles vão a uma delegacia chique agora. Moacir pede para Grumete ir tomar banho. Paulina tenta fazer Carlos Daniel lhe dar um voto de confiança, mas ele afirma não acreditar nela. Paulina aceita e propõe ela mesma se entregar à polícia. Moacir explica para Carlinhos toda a situação dele. Carlinhos se estressa por não conseguir se lembrar dos pais. Isabel não consegue parar de chorar, de tanta tristeza por perder o netinho. Carlinhos reluta, mas aceita ir. Carlos Daniel garante que não fará nada contra Paulina. Ela reclama por ele não acreditar nela. Carlos Daniel pede a compreensão de Paulina. Paulina se despede e vai embora.